Boa noite a todos. Com muita alegria, damos início a mais um estudo da nossa querida Casa de Emmanuel, com muita gratidão de estar junto com esse grupo maravilhoso. Hoje a gente vai ter o estudo do capítulo 53 do livro Caminho, Verdade e Vida, e o nosso irmão João vai fazer a explanação, então também vai fazer, como de costume, a nossa prece de abertura. Com você, João. Tá bom. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais essa oportunidade nessa noite que nós vamos ter de conhecer mais um pouco do aprendizado de Jesus para tentar compreender os seus ensinamentos. E muita paz para todo mundo. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então compartilhar a tela. Vamos lá. Estão todos vendo? O tamanho tá bom? Aham, tá bom. Então, capítulo 53, paz. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Está em João, capítulo 20, versículo 21. Isso aí ocorreu Essa passagem ocorre após a crucificação do Cristo, né? Quando ele aparece para os discípulos. Tá bom? Agora, vamos botar lá no parágrafo, por favor. Jesus nos ensina que, apesar de todas as adversidades da vida, nós temos que ter fé e esperança. Então, vamos lá. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Então, quem são os novos discípulos do Evangelho? Somos nós mesmos, né? Estamos aqui. O intercâmbio entre nós e os desencarnados é o próprio Espiritismo. Quando Emmanuel diz, muita gente inquieta interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração, são aquelas pessoas que procuram as respostas fáceis, aquelas respostas prontas, né? Que é as soluções dos seus problemas, sem ter trabalho de fazer nada, quer chegar lá e quer que resolva para elas. Mas Jesus veio justamente ensinar e dar o exemplo, não veio dar as respostas, ou seja, ele veio ensinar a pescar e não dar o peixe. Sim. Mais alguém? Alguém quer comentar? Sim. Flávio, seja bem-vindo. É isso aí, João, perfeito, né? Jesus, ele veio como um exemplo prático, né? E não como alguém que chega ali dando as respostas, tanto que a gente percebe no Evangelho o tempo todo que Jesus dificilmente ele diz diretamente para alguém o que deve ser feito, né? Ele dá o exemplo, ele faz uma parábola para demonstrar o caminho correto, mas ele não chega para uma pessoa específica, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, assim como funciona a espiritualidade, né? Os espíritos superiores nunca vêm também para dizer para você o que você tem que fazer, porque isso seria quebrar o nosso livre-arbítrio, né? Seria tirar de nós o mérito de qualquer tipo de evolução. Isso aí. Eles mostram, sim, aonde você furou. Isso eles mostram, ó. É isso aí. Mas aí você que vai saber o que você vai fazer com aquilo. Aonde você resvalou, eles mostram.
Mas ele não diz, olha, então você vai fazer isso. Deixa, então, a gente escolher. Né? E aí que eu acho que tem a maior dificuldade nossa. Né? Porque não é fácil, não. Não é uma coisa simples. Né? Mas é aí que entra o nosso mérito, né? Entra o livre-arbítrio e entra realmente a gente se esforçar para aprender e até porque o objetivo de Jesus, o objetivo dos bons espíritos é que a gente tome boas decisões sem que precise ninguém ficar dizendo o que é certo e o que é errado, né? Que a gente consiga, independentemente, passar a tomar cada vez mais boas decisões. Mais alguém? Então vamos continuar. Vou compartilhar aqui, João. Bom, tem 3 perguntas aí, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as 3 perguntas e vamos lá. Por que razão os emissários do indivíduo não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Então, dessas 3 interrogações, eu entendi o seguinte. Isso não ficaria fácil, né? Seria fácil demais, né? Se nós vivêssemos assim, dependentes, né? Não aprenderíamos nada, não conseguiríamos evoluir, não íamos raciocinar. Eles iam fazer tudo e a gente não ia, simplesmente ia viver, mas sem raciocínio, sem procurar a evolução. Não teríamos o progresso moral nem da ciência, né? Nem o livre-arbítrio, porque se eles decidissem tudo, a gente simplesmente vivesse do jeito que eles quisessem, a gente não ia ter o livre-arbítrio. Assim não. Assim, nós temos que aprender com os nossos erros, nós temos que raciocinar, entender, compreender, para conseguir evoluir. Perfeito. Perfeito. É assim, é isso mesmo. Aliás, para que serviria reencarnar? Para que serviria a gente estudar, a gente aprender se bastasse um espírito chegar e falar a cura da AIDS é essa, a cura do câncer é esse, a cura da Covid é essa. Vou inventar aqui, ó, toma aqui a planta para construir uma máquina que faz isso, que faz aquilo. Se tudo viesse assim de mão beijada da espiritualidade, não tinha por que reencarnar, não tinha por que estudar, não teria propósito nenhum. Se é para vir tudo pronto de mão beijada, sei lá, não precisava nem existir o mundo, precisava nada disso. A gente já ia nascer pronto, né? Já ia ser criado perfeito, com anjos perfeitos, já sabe, com toda a sabedoria de Deus, e não haveria propósito algum para a gente estudar, para a gente evoluir. Porque o objetivo de Deus é esse, Ele quer que a gente encontre, a doença existe justo para que a gente, em conjunto, um colaborando com o outro, um conseguindo ajudar o outro, se desprendendo do egoísmo, busque não só a cura, como também, enquanto não se tem a cura, um equilíbrio, né, para que ninguém passe fome, para que ninguém sinta dor, mas isso tem que partir da gente, tem que partir da nossa vontade de mudar o mundo e de fazer desse mundo menos egoísta, né? Ele fala ali do choque entre as nações, exatamente, isso tem que partir da própria humanidade não querer mais guerrear, não querer mais batalhar, não, senão se chegar simplesmente Deus e disser está proibida a guerra, acabou o livre-arbítrio, então, né? Não tem mais propósito existir as reencarnações. Seríamos eternas crianças mimadas, né? Ou já seríamos perfeitos, né? Já seríamos criados sabendo tudo, porque qual é a diferença de ficar entregando tudo de mão beijada? É melhor já criar com todo o conhecimento do universo, sem precisar aprender nada. Se esse fosse o objetivo, né? Não, essa aí
Aí você vira um robô, né? É um robô e não alguém. Um robô de Deus, ele não quer isso, a gente roubou dele de jeito nenhum. Ele não quer isso, não. Ele quer que a Agora, o que eu gente se... noto é o seguinte, nessa história de acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro, que é a trajetória nossa, essa estrada de erro e acerto, eu não estou dizendo de ficar repetindo o erro, não. Errei, procuro melhorar. Ah, mas ainda não consegui, ainda fiz. Tá, vai andando. É impressionante. Por que a gente, na minha cabeça, por que a gente não chega logo no acerto, né? Porque isso a gente vai melhorando nessa estradinha de erro e acerta. A gente vai desenvolvendo outras coisas que a gente não desenvolveria antes. Eu noto isso. Uhum. Em mim e em pessoas que convivo com elas e estão também nesse processo. Né? Nessa história de cair e levantar, você vai desenvolvendo outras qualidades que você não tinha ou que estavam adormecidas, né, dentro de você. É verdade. Porque se a gente só também evoluísse direto, sem cair, sem passar pelos percalços, talvez a gente não evoluiria, porque na verdade você ia achar que é autossuficiente, que não precisa de ninguém, Isso, e aí isso, automaticamente você na verdade não evoluiu. Se você pensa isso, assim, você não evoluiu, né? Então, as exatamente. quedas, as dores, os erros, os nossos próprios erros ensinam a gente a ser mais humilde, a Isso, perceber que a gente isso, depende do outro e que o outro isso. também depende da gente, que o trabalho tem que ser em conjunto, né? Tem que ser uma evolução em conjunto, ninguém vai evoluir sozinho, porque senão só de você pensar que é possível evoluir sozinho, já é um pensamento egoísta. Não seria esse o nosso objetivo. Se a gente está aqui em grupo, em sociedade, é porque Deus espera de nós que essa evolução seja coletiva, né? Seja em conjunto. Lógico que cada um tem a sua própria evolução, mas você nunca vai conseguir ultrapassar um certo patamar se você, na verdade, não tiver a vontade de fazer com que todos aqueles que estão à sua volta também cheguem junto com você, né? Se você não tem essa vontade, você automaticamente já não está evoluindo. Se você está pensando só em você, se você está preocupado só com a sua evolução, você já não está evoluindo. É um contrassenso, né? Mais alguém? O que você falou aí faz parte até do meu estudo de amanhã, na parte da tarde, que você coloca como até um insulamento, né? Não é o caso propriamente dito, mas tem muito a ver, né? Quando você não quer viver em coletividade, né? Então, quando você não quer ver as perguntas tem que a resposta lá por egoísmo mesmo. Às vezes você pode até fazer um retiro, né? Você se isolar. Eu dei até o exemplo de um filme, né, que apareceu na televisão. A mulher se isolou, era uma escritora, e foi procurar uma tranquilidade, uma paz, inspiração nesse isolamento para fazer o livro dela, né? Foi até um filme interessante. E esse livro, obviamente, era benéfico até para a sociedade, que era um livro de autoestima, né? Um livro que beneficiaria muito a humanidade, né? Em seu comportamento e atitude, né? Seria uma terapia muito grande. Então, ela se isolou para poder se concentrar, receber emanações superiores, né? Dos espíritos que poderiam até intuir ela nesse livro. Agora, fora isso, é como você falou, você é por egoísmo, você se isola e acha que você vai resolver todos os problemas. Só que você esqueceu de uma coisa, você vive em sociedade, em coletividade. E isso você não vai resolver, porque você depende das pessoas, você depende das pessoas para tudo, para tudo. E esse faz parte até do estudo de amanhã, se quem tiver a oportunidade de ver, é sobre insulamento, entendeu? Que as pessoas se recolhem, umas com o objetivo X, outras com o objetivo Y. É muito interessante, então, como você colocou, entendeu? Perfeito, perfeito. Uma coisa é você se ausentar por um tempo para um objetivo, isso é bom, isso não é ruim, né? Como você falou, ela estava ali se concentrando para fazer uma obra, mas isso não significa que você vai passar a sua vida inteira afastado do mundo.
E o grande exemplo foi Bezerra, né? Que na sua evolução pessoal já tinha o direito de ir para outros mundos, mas você vê que o sentimento dele é de querer continuar com a gente para nos ajudar a evoluirmos, né? Então você vê que ele atingiu de forma individual um grau maior do que a média do planeta, mas justo por, na verdade, ele ter o sentimento de não querer nos abandonar, de querer continuar aqui com a gente, é que provavelmente fez com que ele conseguisse atingir esse patamar, né? Então vamos lá. João, próximo parágrafo. Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Então, desse parágrafo, eu entendi o seguinte: esses investigadores, né, são os que vão buscar aquelas respostas fáceis, né, que querem as soluções sem ter o mínimo esforço de compreensão de nada. Eles querem passar pela porta mais larga, não querem passar pela porta estreita, né? Não quer sentir apertadinho, quer passar tudo tem que ser fácil. Não quer ter esforço nenhum para o próprio progresso. Mas João, isso aí me lembrou aquelas pessoas que chegam no centro e que querem logo ver o médium incorporando, e aí querem encher o espírito de pergunta, né? Tipo assim, como você falou, querendo a resposta fácil, querendo, me diz o que eu tenho que fazer, me diz. E aí muitas vezes essas pessoas saem do centro aborrecidas porque elas recebem ali do espírito exatamente como ele bota ali, uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, uma recomendação de luz, só que não uma coisa direta, né? Não uma instrução direta do que ela tem que fazer. Aí a pessoa sai aborrecida do centro, né? Dizendo, esse médium não é de nada, não sei o quê, porque ela vai no centro espírita achando que vai baixar ali Jesus Cristo e vai dizer tudo que ela tem que fazer para resolver os problemas da vida dela, né? E não é assim que funciona. Fora aqueles também que só vão procurar o espetáculo, né? Ainda estão lá no tempo de Kardec, nas mesas girantes, só para ver o indivíduo lá dar passividade, né? E falar e qualquer coisa, só por curiosidade também, né? Quase uma fofoca espiritual, né? Esperando ali umas fofocas espirituais. Um ok do além. Essas frases que eles dizem, muita paz e tal, esses desejos, né, que os mentores falam para a gente, eles têm um poder de nos acalmar tanto quando você abre para receber energia, e quando você sai de lá, você começa a ficar se sentindo melhor e toma decisões melhores. Mas aí foi você que tomou, não são eles que ficam ali, né, resolvendo pela gente, né? Perfeito. Às vezes, Pode falar, João. Uma simples palestra que você vai ouvir, vai assistir, já te dá as respostas, já abre a tua mente para o esclarecimento. Isso. O problema é que o ser humano é muito imediatista, né? Ele quer tudo para agora e para ontem, né? Mas ele não procura, acima de tudo, conhecer os próprios defeitos, né? Então, quando você deu esse exemplo de, eu quero lá escutar a psicografia de fulano de tal, a gente sabe que na literatura espírita o telefone toca de lá para cá, né? Não é daqui para lá. Não. Sempre, nem sempre você vai ao centro com o objetivo X, você vai conseguir esse objetivo. Existem a permissão para isso, né? Existem as conquistas feitas para que isso aconteça. Não é bem assim. Então, até as pessoas na literatura colocam muito isso, desconfie muito
o que chega nos teus ouvidos, né? Questione, investigue para saber se é verdade, né? Porque não é porque o fulano de tal que está no centro falou que você vai acreditar fielmente, né? Não é porque um palestrante que você escutou e começou a falar isso, aquilo, outro, que você vai fechar os olhos e vai dizer, não, eu confio nele. Cuidado, né? A literatura está cheia de pessoas que começam a fazer palestras e às vezes se equivocam nas interpretações, né? Fogem até do Pentateuco, né? Tem muito disso, né? Questionam até o Pentateuco de Kardec, né? Você, isso já está ultrapassado, agora é outra fase, é outro tipo de pensamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, né? A porta larga, né, João, que você falou, é a porta mais fácil, é a porta do menos sacrifício, menos entrega, né? É a porta que você do cômodo, né? Que satisfaz a matéria, que satisfaz o corpo, né? Que é satisfatório, e mais que é uma coisa que é pueril, né? Você vai largar isso aqui, não vai levar nada. E aquilo que você usou pelo fato da porta aberta estar grande, escancarada, é um troço que é muito perigoso, porque ali você pode contrair muitas dívidas, né? E essas dívidas, né, você pode infringir muitas leis de Deus, as leis divinas, que depois vão ter que ser resgatadas, vão ter que ser programadas para que você venha a recompor esses erros e principalmente aquelas pessoas que você prejudicou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? Muito cuidado e realmente a gente tem que passar pelo crivo da razão, né? Analisar, avaliar com calma, né? Só porque fulano de tal falou que você vai acreditar, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Beleza. Eu vou compartilhar de novo aqui, tá, João? Tá bom. Então, vamos lá. Vejamos o Mestre com os discípulos, quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo. Não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Então, desses dois parágrafos, eu entendi o seguinte: os espíritos superiores não têm sensacionalismo, não têm o espetáculo, né? Eles auxiliam e ensinam, procurando nos ajudar na nossa evolução, sem interferir no nosso livre-arbítrio, né? Ensinando e orientando, fazendo por nós, não fazendo por nós o nosso trabalho, mas eles simplesmente nos orientam, nos dão o caminho, nos amostram. Agora, depende da gente se a gente vai seguir ou não. Jesus ali deu o exemplo perfeito, né? Ele fez o que os bons espíritos fazem hoje em dia. E olha que ele era Jesus, né? Se materializou ali na frente. O que, com certeza os apóstolos deviam estar esperando o que de Jesus ali quando viram, né? Como ele bota ali, sei lá, o que Jesus agora vai fazer, né? O que ele vai falar de tão sensacional, sobrenatural? Ele voltou dos mortos. Meu Deus, né? Qual é o show que ele vai, o espetáculo que ele vai fazer agora? Não, ele simplesmente desejou paz. Paz a todos ali, porque é o que ele sabia que os discípulos precisariam dali para frente. Paz e fé, né? E esperança. Não havia nada que Jesus ali poderia falar de sensacional, de sobrenatural, para mudar o destino deles e para influenciar na vida deles, além de tudo que ele já tinha feito e de todo o exemplo que ele já tinha dado ali na vida, né? Vivendo o que deveria ser vivido. E nem precisava falar mais nada, né, Vitor? Porque, poxa, ele foi crucificado. Ele voltou, né, mostrou para todo mundo, né, para os discípulos. Então, só para ter paz mesmo, que tudo vai se resolver e que a vida continua. Sim, foi a prova indiscutível. É isso mesmo. Mais alguém?
Ele foi embora para que a gente resolva as coisas, né? Não ficou aqui, não, ele foi embora. Ele deixou já o exemplo, né? Ele deixou o exemplo. Exatamente. E E agora... mandou, de vez em quando, né, um espírito missionário para reativar isso tudo, né? Mais alguém? Então, vamos lá. Vamos compartilhar. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Então, esse aí eu entendi da seguinte forma. A vida prossegue, não termina com a morte. Não é o fim, é a continuação. Temos as responsabilidades, né, de tudo que a gente faz aqui. E é o nosso aprendizado, é o nosso livre-arbítrio, são as escolhas que a gente tem, os caminhos que a gente vai escolher. Então, será que já não é, como ele bota ali, já não é suficiente a gente saber que existe vida após a morte, né? Você não precisa que nenhum espírito te diga o que você tem que fazer a cada passo, né? A cada esquina que você vira. Não precisa ter um espírito no seu ouvido dizendo o que é para você fazer. Já não é suficiente saber que existe vida após a morte para que você mesmo possa fazer o exame de todos os seus compromissos e evitar que compromissos maiores, né, venham para o futuro? Querer lutar por um mundo melhor, por um mundo mais justo, né? Só de você saber que você vai ter que reencarnar aqui mesmo na próxima vida, já não é suficiente para você saber, então, que você tem que tomar atitudes e procurar fazer com que a sociedade seja melhor e mais justa, né? Já que é aqui mesmo que você vai ter que reencarnar, você não quer reencarnar num mundo melhor da próxima vez, então não precisa nenhum espírito ficar dizendo para a gente o que a gente tem que fazer. A gente já sabe. A gente só não quer fazer. A gente só, pela preguiça, pelo egoísmo, a gente não quer começar a se coçar. Mas não precisa. Até porque eu tenho quase certeza que mesmo que tivesse esse espírito aqui do nosso lado dizendo cada passo, a gente não ia cumprir. A gente ia ter uma hora que a gente ia mandar ele pastar, porque eu não quero fazer tudo que você está mandando. E não ia adiantar nada. Nós somos rebeldes, né? Além de tudo, a gente é rebelde. A gente com certeza ia fazer malcriação para ele, depois de um tempo. Nós somos rebeldes e eles são muito mais sábios do que a gente, não há dúvida. Exatamente. Não vai ser eles que vão ativar a nossa rebeldia. Estimular essa rebeldia, não. Claro que não. E essa colocação aí que eu vejo, que eles vêm auxiliar, eles já estão vendo lá na frente o que vai acontecer com a gente. Então, eles vão dar aquele... Sabe. Se você persistir, vai dar problema, você vai ter problema lá na frente. Mas a gente, como você falou, a gente é preguiçoso, rebelde, né? A gente é o dono da verdade, ou acha que é o dono da verdade, fala assim, né? Pensa que é o dono da verdade. E aí, vou dar ouvido nada, que eu estou bem, eu estou na minha zona de conforto, eu estou tão bem assim, estou satisfeito. Aí do lado que se dane, cada um que plante para colher depois. Eu estou bem, eu já estou colhendo. Colhendo o quê? Erros, desafetos, dívidas, resgate. É por aí que o ser humano vai, né, galgando, né? Ele acha que com isso, né, é tudo mais em cima muitas das vezes, da falta de conhecimento, da ignorância, né, da descrença e daquela satisfação do corpo, né? Aquela satisfação da matéria, né? Eu estou bem, né? Isso aí faz mal. Rapaz, faz mal nada, rapaz. Um exemplo maior é assim, né? Tem gente que a gente conhece, né? Só um exemplozinho, a gente conhece. O fulano de tal morreu com 90 anos, fumou até 90 anos. Aí, depois diz que o cigarro faz mal para a saúde. Olha lá, 90 anos está fumando.
não morreu nem com consequência do fumo. Quantas vezes a gente já escutou isso? Morreu por outro motivo, até atropelamento, mas não foi de cigarro. Mas o que ele agrediu, né, nesses 90 anos, nos 70, né, de repente começou com 20 anos, né, agrediu o perispírito dele. Ou seja, na próxima encarnação, aquele perispírito vai vir reclamando que foi agredido, né? Aí ele vem com problema de pulmão, vem com problema respiratório, vem, né, com consequências da agressão ao perispírito. Mas isso é para quem, primeiro, para quem acredita na reencarnação, né? Só aí os espiritualistas, né, os evangélicos católicos não acreditam nisso. Então, eu li uma frase há muito tempo atrás que se todos nós fôssemos espíritas, todos nós, o mundo todo fosse espírita, o mundo seria bem melhor, porque, como o Vitor falou, você vai ter que retornar. Então, você ia o quê? Cuidar do mundo hoje, para que no seu retorno você encontrasse um mundo melhor, não é? Mas porque você vai retornar. Você pode retornar para esse planeta, não interessa, mas você vai retornar, né? Então, você tem que encontrar condições melhores para que você possa desenvolver o planeta, a humanidade e você também na sua evolução. Mas mesquinhosos como nós somos, né? Egoístas como nós somos, a gente só pensa primeiro na gente, depois é tipo assim, faria a puca, meu pirão primeiro, e assim vai. Eu lembrei agora de um exemplo meu, né? Eu fui no médico hoje, um hepatologista, né? Para ver negócio de fígado, gordura no fígado, essas coisas. O médico, né? Vocês concordam comigo que o médico é uma autoridade em medicina? Ele sabe o que vai acontecer comigo. Tipo, daqui a 15 anos, se você manter isso, isso e isso, você vai, sei lá, vai ter uma cirrose, vai ter um... Ele sabe exatamente o que vai acontecer com a gente, né? Olhando ali os exames. Se você manter, continuar fazendo desse jeito daquele, daqui a tantos anos, você vai ter isso, vai ter uma consequência. E ele é uma autoridade, o médico é uma autoridade. Ele me fala, será que a gente, mesmo com uma autoridade falando, a gente escuta, né? A gente, muitas vezes, mesmo com um médico dizendo, faz isso, faz aquilo, não come mais isso, não come mais aquilo, se exercita, não sei o quê, a gente vai lá e não cumpre, né? A gente continua fazendo o que a gente acha que tem que fazer, ou que a gente consegue fazer, ou que a gente fica limitado pelas nossas próprias limitações que a gente se impõe a fazer. E aí a gente vai lá e aí daqui a 15 anos acontece exatamente o que o médico falou e a gente às vezes ainda reclama, né? Ainda, poxa, coitadinho de mim, por que eu estou com essa doença? E se um espírito viesse, né, como o texto fala, e fizesse a mesma coisa que o médico faz, a gente ia continuar descumprindo do mesmo jeito, porque não é alguém, não é uma autoridade chegar e dizer o que você tem que fazer que vai te mudar. O que vai te mudar, como a Doroteia falou, são as experiências, é os erros, é os acertos, é a dor, é o sofrimento, é o exemplo daquele que está caminhando do nosso lado. São essas coisas que efetivamente transformam a gente, e não simplesmente uma autoridade chegar e falar o que você tem que fazer. Você não vai cumprir, você não vai fazer o que você não tiver evolução para fazer. O que você não tiver moralmente preparado para fazer, você não vai fazer. Pode Jesus aparecer aqui na sua frente e te dizer que você não vai fazer, se você não tiver moralmente preparado para aquilo. E outra coisa, você está colocando o médico da Terra, que tem os exames, né? Que está mostrando ali através da ressonância, da tomografia, por aí fora. E como você falou, e vem aí o médico espiritual, né? Ou então o dirigente do centro, né? Sério, que recebe uma informação boa, né? Para te orientar, para te alertar. Que nada. Se o cara não está vendo nada, como é que ele sabe disso aí? Se ele já não acredita nos exames da Terra aqui, né? Dos exames que podem ser feitos por aqui, imagina dos exames que não existem. Né? Aí eu ia falar, esse cara está querendo... Mas às vezes a gente até acredita, que é o meu caso. Tipo, eu não desacredito no médico, eu concordo com tudo aquilo que ele falou. Mas muitas vezes, pela nossa imperfeição, pelos nossos vícios, pela nossa incapacidade, a gente não faz. E não é que a gente não acredita, é que a gente não é capaz. A gente precisa, de repente, sofrer mais,
precisa sentir mais dor, precisa ter mais consequências para começar a se mexer. E eu acho que com a espiritualidade isso acontece muito. Não é que a gente não acredita. Eu tenho certeza que todo mundo aqui acredita em Jesus, acredita em Bezerra, mas é o que eu falo, pode Jesus chegar aqui, mas se ele dissesse, né, assim como a gente até falou, acho que no estudo anterior, não foi? Que o negócio de entregar o filho, né, lá, que nem na Bíblia diz, Abraão entrega seu filho para o sacrifício. E ele foi lá até o fim e só não matou porque Deus, na hora ali, falou que não precisava matar. Mas quantos de nós, na verdade, já não íamos parar muito antes? Né? Pode chegar Jesus na sua frente, mata seu filho. Eu não vou matar meu filho. Lógico que isso é um exemplo absurdo, né? A gente levando ao pé da letra, mas o que eu quero dizer é que a gente não vai seguir só porque foi Jesus que mandou. A gente não tem ainda essa fé, a gente ainda não tem no fundo, por mais que a gente acredite, por mais que a gente já saiba qual é o certo, qual é o caminho correto, a gente moralmente a gente ainda não consegue, a gente precisa, tipo, infelizmente, né, para todos nós, a gente precisa passar por mais dores, por mais sofrimentos, por mais exemplos práticos para conseguir realmente fazer a nossa transformação. Infelizmente, né? Seria ótimo se a gente já conseguisse, sem dor, sem sofrimento, conseguir mais rápido, né? Mas faz parte do processo. Mais alguém? E 1 minutinho, né? 1 minutinho para a sala fechar, então aproveito para me despedir da Dorô, que não pode voltar para o Uma boa noite, uma boa semana para todos, tá? Boa semana, tudo de bom. Obrigada aí. Beijinho, Dorô. Nada. Vou fechar aqui para abrir a sala novamente. Tá bom.